TV Artilheiro. Vamos lá? Bem fechado, aí a gente fica com aquelas dúvidas, né, Lisca? Qual é? Na lateral esquerda, como é que você vai fazer ali? Vamos 45 minutos antes do jogo anunciar, né? Nós temos as duas opções, o Brock e o Felipe Jonathan. Um dos dois vai jogar. É isso que eu queria saber de ti, com um jogo tão importante como esse no Corinthians, a tua opção, colocar o Felipe Jonathan, que é o lateral esquerdo de fato, mas é um garoto da base, ou optar por uma experiência, né? Que essa... Não, mas não. Felipe Jonathan é um menino do profissional. Já jogou um jogo muito importante, uma decisão contra o Bahia. Ele hoje está no grupo do Ceará, ele tem totais condições de jogar, né? A minha dúvida não é pela questão de idade, pela questão se ele é um menino da base ou não. Para mim são todos jogadores iguais. A idade muitas vezes não representa a experiência, né? Muitas vezes tem jogadores mais velhos que não têm experiência de jogadores mais novos e que já tiveram uma série de situações na carreira, né? Então não é o caso pela idade, não, é mais pela característica do um e pela característica do outro, né? Um é um jogador que já jogou na lateral, o Brock, algumas vezes comigo mesmo no Juventude. Tem uma característica de mais força, né, mais imposição física, e o Felipe é um jogador mais da posição, que tem um pouco mais de recurso, né, que também tem uma boa condição física. Então a dúvida é só o que nós vamos fazer na parte estratégia ali pelo lado esquerdo, se nós vamos agredir um pouco mais ou se nós vamos recompor um pouco mais. Pensando nessa postura, como é que deve ser o comportamento do Ceará amanhã? De organização, né? Organização defensiva, organização ofensiva, respeitar muito o time do Corinthians, é um time muito qualificado, né? Tem um ótimo treinador. Trabalhei muitos anos com o Osmar na base do Inter, né? Temos uma trajetória bem parecida, né? De formação. Tem jogadores de muita experiência como Roger, Romero, Jadson, né? Henrique, né? Alguns meninos que estão tendo oportunidade nesse período de transição, né? Que o Corinthians está vivendo. Saiu o Carille, saiu toda uma comissão, alguns jogadores também saíram. Então é um processo normal dentro do clube, né? E vários jogadores estão tendo oportunidade e eles vão querer com certeza, né, mostrar serviço para fazer um grande campeonato pelo Corinthians e dar sequência no trabalho deles e tomarem uma posição, né, e chegarem e ocuparem um espaço que ficou vago por a saída de alguns jogadores. Então é um jogo dificílimo. Mas o Ceará tem que se organizar bem, tem que saber ser efetivo no momento certo, saber agredir no momento certo, marcar muito bem, ser agressivo na marcação também. Não fugir muito do padrão que a gente vem jogando, né? Não ter muitas invenções nesse momento, né? Mas seguir o padrão que a gente vem jogando e poder dentro de casa voltar a ganhar, né? Porque para nós seria importante. Lisca, eu lembro da tua entrevista depois do jogo contra o Flamengo, você pediu... relembrou aquela vinda da torcida aqui, aquele protesto, e pediu um voto de confiança do torcedor. Você pediu que a torcida estivesse junto realmente. A gente está vendo que a torcida está comprando ingresso, realmente vai comparecer. E esse resultado contra o Flamengo deixou o torcedor muito confiante. A gente estava ali conversando com alguns torcedores e eles disseram que queriam um resultado igual, que queriam aquela base. Você acha que a ideia é manter aquela base ali contra o Flamengo, apenas essa alteração na lateral esquerda, ou você acha que... Não, sim, os torcedores, eu acho que, né, eles estão fazendo a parte dele. Eu acho que houve assim um protesto depois do jogo com o Bahia, porque foi um revés que talvez a torcida, né, não se preparou para acontecer, né? E quando você não se prepara para acontecer, geralmente quando acontece você sente mais, né? Nós também pretendíamos ganhar o jogo, né? Mas sabíamos da dificuldade do Bahia, mesmo na Copa do Nordeste a gente não conseguiu ganhar deles, né? É um time muito organizado também, veio aqui com uma proposta defensiva e a gente... Se tivesse ganho o jogo do Bahia, nós éramos a quinta melhor campanha pós-Copa, né? Hoje nós somos a sétima, né? Então foi nessa questão, né? Que o time vem numa crescente, está pagando um preço alto pelo início da competição, né? Está fazendo uma competição de recuperação, mas nós vamos perder jogo. Nós não vamos conseguir ganhar os 16 jogos, né? Então vamos perder jogo em casa, vamos ganhar fora, vai ser difícil até o final. Então a colocação foi para os nossos torcedores terem essa consciência, né? E poderem apoiar principalmente no momento difícil. Né? Porque apoiar depois de uma vitória com o Flamengo, né, fica mais cômodo, né? Mas apoiar quando você está perdendo para o Bahia e ainda falta 15, 20 minutos, ou ainda todo o segundo tempo, aí é o que a gente está realmente, né, pedindo para o torcedor, né, para nos apoie no momento difícil, no momento de superação, que é o nosso momento, né? É o momento do Ceará, é o momento de buscar pontos, buscar vitória, e com organização, né, e
E com o apoio do torcedor é bem mais, né? Eu sou um cara que me identifico muito com o Ceará, né? Aprendi a amar o Ceará, né? Pela torcida, né? Pela postura que eles tiveram naquele ano, que foi totalmente diferenciado em 2015. Um time que estava, né, praticamente condenado ao rebaixamento e teve o respaldo do seu torcedor até o final. E eu sei como aquilo foi fundamental para a gente escapar. Então eu estou pedindo e convocando eles para ter aquela mesma postura, né? E para a gente não ter problemas entre a gente, né? Mas ter problemas com os adversários e saber que está sofrido, não adianta. Nós não somos um super time, nós temos as nossas limitações, mas o time já provou que está brigando, que está evoluindo, né? Fez aí no primeiro turno, em 9 rodadas, fez 3 pontos. No segundo turno, agora, em 3 rodadas, nós já temos 4, em 9 disputados, né? Então, nós estamos em evolução, só que nós vamos ter momentos de dificuldade, momentos de revés, e aí que a gente precisa realmente do apoio para a recuperação. Claro que toda vitória, Lisca, num campeonato, principalmente na situação que o Ceará está, é muito importante. Seja em cima do líder São Paulo, seja em cima do Lanterna no Paraná. Mas você acredita que 2 vitórias seguidas, uma em cima do Flamengo e outra em cima do Corinthians, podem ser muito importantes lá na frente? Muito importante, porque seriam 6 pontos, né? Claro que tem o charme, né, de jogar contra o Flamengo, Maracanã lotado, o maior público do Brasil no ano, né? Se eu não me engano, o Ceará nunca tinha ganhado do Flamengo dentro do Maracanã, né? Então a gente conseguiu fazer história. Isso é muito legal, são pequenas situações, pequenos detalhes que são importantíssimos, né? Mas não são definitivos e eles não entram em campo no próximo jogo. Nós não vamos ter vantagem nenhuma por ter ganhado do Flamengo. Nunca o Ceará ter ganhado do Flamengo. O Ceará está com quantos anos? 102 anos. Imagina, em 102 anos, 104 anos. Você está me complicando, né? Foi a Denise aqui que errou a conta, hein? Nunca tinha ganho, entende? Pô, é muito legal, sabe? Pô, você ir lá, mas, cara, não deixa a nossa vida mais doce e não deixa a nossa vida mais fácil para o próximo compromisso que é contra o Corinthians. Se valesse aí um gol, né, a gente ter ganhado do Flamengo no Maracanã, pô, seria ótimo, mas não vale, né? Então, a gente tem que estar muito equilibrado para não ter muita euforia na hora da vitória e nem ter muito desespero na hora da derrota, né? Nós sabemos que a competição é difícil e quem souber jogar na ponta de baixo da tabela vai ter vantagem, tá? Então, claro, pegamos o clube considerado como a maior torcida do Brasil, agora vamos pegar o segundo ou o que é parelho, né? Já é um jogo que chama atenção, é um jogo de dimensão nacional, né? Ele sai do âmbito aqui mais... E é diferente, né, de um jogo contra um Bahia, contra, né, uma Chapecoense, mas os pontos são os mesmos, né? E se eu fosse bem sincero para ti, eu trocaria a vitória do Flamengo pela vitória contra o Bahia. Pela situação no campeonato e pelo Bahia estar mais próximo a gente, o Flamengo não é nosso concorrente. Claro, pelo charme, pela projeção. Ontem eu dei entrevista para o Brasil inteiro, praticamente. Para o Brasil inteiro. Ninguém parava de me ligar à noite. Por quê? Porque foi contra o Flamengo. No Maracanã, casa cheia. Mas nós, profissionais, temos que estar bem tranquilo com isso, né? E somar ponto, cara. Nós precisamos de mais 7 vitórias, 2, 3 empates, né? Então não me interessa se vai ser contra o Flamengo, o Corinthians, o Paraná. A gente precisa ganhar e estar bem preparado para todos os jogos, né? Contra o Bahia a gente titubeou um pouco. Todo mundo, até o entorno, achou que era um jogo que ia se ganhar, porque a produção estava boa, não houve a mesma mobilização, tá? Dentro, mesmo o próprio time, né, que saiu perdendo, tá? Num gol de escanteio. Então, tu tem que estar preparado para tudo, é jogo, né? Futebol é um jogo, e jogo, muitas vezes, tu não controla. Né? Então, a gente queria não perder para o Bahia, mas nós perdemos, saímos atrás. O torcedor, de vez de se virar contra a diretoria, poderia ter apoiado até o final. E não adianta agora, depois de cada jogo, a gente querer protestar quem é que joga, porque daqui a pouco não serve o Lisca, não serve o Juninho Quixadá, não serve o Ricardinho, o Reina também não serve, né? Quem mais? O Juninho, o Baiano também não serve, né? Então aí vira um pandemônio, né? Então é saber trabalhar a competição e saber juntos ir até o final. Lisca, para encerrar da minha parte, falando desse adversário que você tem pela frente do Corinthians, Corinthians não está muito bem das pernas no campeonato, podemos dizer assim. Eles esperavam estar lá na liderança, brigando pela ponta da tabela. Você acredita que pode ter um adversário mais difícil do que foi o Flamengo lá no Maracanã? Acredito. Todo jogo, o próximo jogo é o mais difícil, né? Porque você tem que equacionar uma charada, você tem que se posicionar. Na verdade, o futebol é como se fosse um jogo de xadrez, né?
Isso que me motiva, né? Você quer buscar algumas situações de superioridade, ganhar alguns territórios, né? E o Corinthians também, né? E cada jogo tem características diferentes, são adversários diferentes, são jogadores diferentes, ambiente diferente, né? Então a gente tem que estar preparado para o pior, né? Tu te preparando para o pior já é um primeiro passo, né? Porque aí você se mobiliza, você reagrupa forças, você traz tudo que você tem de melhor. E quando você não espera o pior, você acha que a coisa está resolvida. Ah, não, aqui eu posso dar uma negligenciada. Acaba te atrapalhando exatamente ali, né? Então eu espero um baita de um adversário, né? Eu não vejo assim o Corinthians mal das pernas na competição, porque o Corinthians esse ano priorizou mais a Libertadores e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil eles estão entre os 4. Eles estão a 2 jogos de uma grande final. É combate direto com o Flamengo, se eu não me engano, né? Os dois, é o Flamengo, né? Eles estão em um período de transição, né? Saiu uma comissão técnica que estava há muitos anos, e não só o Carille, mas quase toda a staff. O Osmar é um treinador ótimo, né? Eu sei bem do potencial dele. É um cara que merece estar onde está, porque batalhou muito para chegar lá, teve muito sucesso na base do Corinthians. Então eu espero um adversário muito difícil e mais difícil ainda do que foi o último jogo. Elis, eu sei que não faz parte assim, mas respinga em relação a contratações. Né? Você, assim, quando você chegou, deu uma semana depois, eu não me lembro, para a memória aqui, você falou que o elenco precisa ser reforçado. Né? E hoje é o último dia, né? E pelo horário, eu acredito que... Não temos mais reforços. Não. Nós não vamos trazer jogador por trazer, né? Nós precisamos de jogador que viessem para realmente acrescentar, né? E alguns jogadores nós fizemos o convite, fizemos proposta, já falei para ti no teu programa, lembra? Naquela entrevista, até te agradecer, né? Que foi muito legal. Minha família, né? Você levou para um lado, assim, bem positivo, né? E a gente agradece muito por poder também... mostrar para as pessoas, né, o nosso lado, né? E ali eu falei que a gente tentou alguns jogadores como o Pedro Henrique, né, o Douglas Vieira, o Christian Borja e o Bruno Nazário, né? Eram 4 jogadores, mas lá logo que eu cheguei, né? E a gente fez proposta, o clube fez proposta, o Pedro estava no PAOK da Grécia, o Douglas no Japão, o Christian Borja no América de Cali e o Bruno estava no Guarani, aquela dúvida entre Atlético Paranaense e Ceará. Ele optou pelo Atlético Paranaense, hoje ele está lá. E os outros 3 não conseguiram a liberação dos clubes, tentaram de tudo que é jeito, mas todos tinham um contrato vigente e a multa era bem grande, né? A gente tentou negociar, mas os clubes foram irredutíveis, então a gente não conseguiu trazer eles. Aí a gente trouxe o Cardona, trouxemos o Leandro Carvalho, né? O Quixadá, o Brock e o João também chegaram logo junto comigo ali também, né? Eu acho que foram esses, né? Que a gente conseguiu o Diogo, né? O Diogo Silva, que o goleiro que já estava... apalavrado mesmo antes da minha chegada, né? Então acho que foi isso, né? Nós temos agora um grupo de 28, 26 jogadores, alguns jogadores estão no DM, né? Nós temos alguns que estão voltando, que é o caso do Wesley, né? Perdemos o Fabinho, perdemos o Reina, o Cardona, faz parte do trabalho, né? Não é só com a gente, né? Então ofereceram alguns jogadores nessa reta final, mas a diretoria me colocou também e não foi nenhum jogador que pudesse assim, né, nos contribuir efetivamente. Então nós vamos trabalhar com o grupo que a gente tem, estamos um trabalho integrado também com o time B, ainda os meninos, né, ainda o clube tem investido em meninos da base para fazer esse trabalho, então agora é a hora dos jogadores crescerem também, né, de trabalhar em cima da versatilidade deles também, né, dentro de um planejamento tático do plantel. Então uma grande oportunidade para todos, né, e nesse momento o mercado ficou mais fechado e foi uma decisão da diretoria em conjunto com a gente. Já tinha o Edinho também. O Edinho chegou também, acho que tem mais gente, assim, se tu for pensar assim friamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Fabinho também, né? Fabinho já tinha chegado, né? O Romário voltou, né? Agora também sentiu de novo, infelizmente, ali no local da cirurgia, né? Fez um reexame aí, eu acho que também vai ficar um tempo parado. Então é valorizar agora os jogadores que estão aqui, né? Beleza? TV Artilheiro.